Você já sentiu que o mundo está mudando rápido demais e que algo maior está acontecendo nos bastidores? E se eu te dissesse que um plano está sendo arquitetado para controlar não só os governos, mas a sua liberdade e até a sua fé? Parece impossível, mas a Bíblia já previu tudo isso com uma precisão assustadora. O mais impactante: líderes mundiais estão se movendo exatamente como descrito nas profecias. Neste vídeo, vamos desvendar as conexões ocultas, mostrar o que ninguém ousa falar e revelar como isso pode afetar diretamente sua vida, sua família e até mesmo sua eternidade. No final, faremos uma oração poderosa para te dar força diante desses tempos desafiadores. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar sua forma de enxergar o mundo para sempre. Os 10 reis mencionados nas visões de Daniel e João desempenham um papel crucial no estabelecimento do domínio do anticristo. Em Daniel 7, 7 e 8, o profeta descreve um quarto animal, terrível e poderoso, com 10 chifres que simbolizam 10 reis que surgirão no fim dos tempos. Essa representação é retomada em Apocalipse 17, 12 e 13, onde João explica que esses reis receberão autoridade por 1 hora, juntamente com a besta, unindo-se com um único propósito. Esse alinhamento reflete um sistema político e espiritual centralizado, que age em oposição direta à soberania de Deus e serve como uma plataforma para a manifestação global do anticristo. A ascensão desses 10 reis destaca a progressiva centralização do poder, uma característica evidente nos movimentos contemporâneos de globalização. Em Daniel 2, 41, 43, a mistura de ferro e barro nos pés da estátua no sonho de Nabucodonosor ilustra alianças frágeis que sustentam o domínio humano. Essa simbologia aponta para coalizões políticas instáveis que serão consolidadas sob o governo do anticristo. Contudo, Isaías 40:15 lembra que as nações são como uma gota no balde diante de Deus, reafirmando que, apesar de suas ambições, esses reinos estão subordinados ao plano divino. Os 10 reis representam mais do que estruturas políticas. Eles simbolizam uma rebelião espiritual contra Deus. Em Salmos 2, 2, 3, é dito que os reis da terra se levantam e os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, ilustrando a disposição coletiva de rejeitar a soberania divina. Essa oposição reflete o desejo humano de autonomia absoluta, um tema que remonta ao Éden. Apocalipse 17:13 reforça que esses reis darão o seu poder e autoridade à besta, consolidando um sistema que eleva o homem acima do Criador e prepara o terreno para um período de intensa tribulação. O pequeno chifre de Daniel 7:8, que submete 3 dos 10 reis, indica a ascensão de uma liderança única e centralizada, identificada como o anticristo. Esse ato de subjugação demonstra o poder manipulador desse líder, que será exaltado como uma figura de autoridade global. Mateus 24:24 alerta que falsos cristos e falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Essa advertência sublinha a necessidade de discernimento espiritual, pois os eventos descritos envolverão um nível de engano sem precedentes. Esses reis, ao entregarem seu poder ao anticristo, encarnam o auge da rebeldia humana contra o reino de Deus. Apocalipse 13:7 descreve como a besta receberá autoridade para guerrear contra os santos, representando a opressão dos fiéis. Contudo, em Daniel 7:27, há a promessa de que o reino, o domínio e a grandeza dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Essa perspectiva reafirma que o poder dos 10 reis é temporário, pois Deus intervirá no momento certo para estabelecer seu reino eterno. Os 10 reis, embora poderosos em seu contexto, servem para destacar a soberania divina e a necessidade de vigilância espiritual dos crentes.
Efésios 6,12 lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades. Esse chamado à preparação espiritual é essencial, pois os crentes enfrentarão não apenas desafios físicos, mas uma intensa batalha espiritual. A entrega do poder desses reis à besta abre caminho para reflexões mais profundas sobre o impacto global dessa aliança e o papel do reino de Deus como oposição eterna a esse sistema temporário. As profecias de Daniel e Apocalipse convergem para descrever um período de domínio global, sob a liderança de uma figura única, conhecida como o Anticristo. Daniel 7, 7 e 8 apresenta um quarto animal, aterrorizante e poderoso, com 10 chifres que representam reinos. Entre eles surge um pequeno chifre, que submete 3 e exalta-se acima dos outros. Essa figura é detalhada em Apocalipse 13, onde João descreve a besta que recebe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Essa conexão entre os dois livros demonstra a unidade profética das Escrituras, revelando a soberania de Deus em expor os eventos finais da história. Daniel 2:40-43 reforça a visão de um reino dividido, simbolizado pelos pés de ferro e barro na estátua do sonho de Nabucodonosor. Essa mistura aponta para alianças instáveis que caracterizarão o domínio global. Em Apocalipse 17, 12 e 13, João descreve 10 reis que receberão autoridade por 1 hora com a besta e entregarão seu poder a ela. Esses textos destacam a fragilidade das alianças humanas quando se afastam dos princípios divinos, sublinhando que nenhuma coalizão contrária a Deus prevalecerá. O alinhamento entre Daniel e Apocalipse também destaca os conflitos espirituais por trás do domínio político. Daniel 7:25 menciona que o anticristo buscará mudar os tempos e a lei, representando uma tentativa de redefinir os parâmetros divinos que governam a humanidade. Em Apocalipse 13:7, é revelado que ele guerreará contra os santos, indicando uma perseguição intensa aos fiéis. Essa batalha espiritual ecoa Efésios 6:12, onde Paulo afirma que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades. Essa perspectiva exige vigilância espiritual dos crentes. As profecias não apenas descrevem os reinos terrenos, mas também revelam o juízo e a restauração final. Daniel 7, 26, 27 afirma que o tribunal celestial removerá o domínio do anticristo, entregando o reino, o domínio e a grandeza de todos os reinos debaixo do céu, ao povo dos santos do Altíssimo. Apocalipse 19, 11, 16 complementa essa visão ao apresentar Cristo como o cavaleiro fiel e verdadeiro que derrota os exércitos do anticristo. Esses textos reforçam que, embora o mal tenha seu tempo, ele será vencido pela intervenção divina. O cumprimento das profecias destaca a soberania de Deus, que usa até mesmo as intenções malignas para realizar seus propósitos. Gênesis 50:20 exemplifica essa verdade quando José diz a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Da mesma forma, os eventos finais descritos por Daniel e João revelam como Deus orquestra a história para trazer justiça e redenção, mesmo em meio ao aparente triunfo do mal. Essa convergência profética é um chamado à vigilância e à fé. Mateus 24:42 exorta os crentes a estarem preparados, pois não sabem em que dia o Senhor virá. Enquanto o mundo caminha para um cenário de alianças e conflitos descritos nas Escrituras, os fiéis são chamados a manter o foco no reino eterno e nas promessas divinas, aguardando a manifestação plena da justiça e da paz sob o governo de Cristo. A aliança entre os 10 reis e o anticristo, descrita em Apocalipse 17, 12 e 13, representa um pacto de magnitude global, tanto espiritual quanto político. Esses reis, embora exerçam autoridade temporária, entregam deliberadamente seu poder à besta,
consolidando um sistema unificado que desafia a soberania de Deus. Essa entrega simboliza mais do que cooperação política. Reflete uma rejeição aberta à autoridade divina, ecoando Salmos 2:2-3, onde os reis da terra se levantam e os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa aliança evidencia uma disposição coletiva de submeter-se a um governo que busca exaltar o homem acima do Criador. O contexto dessa aliança está enraizado em uma busca humana por estabilidade e poder centralizado, como ilustrado em Daniel 7:7-8, onde o quarto animal possui 10 chifres representando esses reis. Esse cenário reflete uma tentativa de criar uma falsa ordem mundial, mas as Escrituras indicam que tal sistema é frágil. Em Daniel 2:41-43, a mistura de ferro e barro nos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor demonstra a instabilidade das alianças humanas. Essas coalizões, embora temporariamente eficazes, estão destinadas ao fracasso por serem contrárias à vontade de Deus, que permanece soberano sobre toda a criação. A entrega do poder dos reis à besta também simboliza uma dimensão espiritual de rebeldia. Em Apocalipse 13:7, a besta recebe autoridade para guerrear contra os santos, indicando que esse pacto não se limita à política, mas envolve um ataque direto ao reino de Deus. Essa oposição espiritual é fundamentada no desejo humano de autonomia absoluta, algo que remonta à rebelião original no Éden. Em Romanos 1:25, Paulo descreve essa troca da verdade pela mentira, onde a humanidade adora o que foi criado em vez do Criador, alinhando-se com sistemas que rejeitam a soberania divina. A simbologia da aliança dos reis com o anticristo aponta para o engano espiritual como uma ferramenta poderosa desse sistema. Em 2 Tessalonicenses 2:9-10, Paulo menciona que o anticristo virá com sinais e maravilhas enganadoras, iludindo aqueles que rejeitam a verdade. Mateus 24:24 complementa, alertando que até os eleitos poderiam ser enganados. Isso reforça a necessidade de vigilância espiritual dos crentes, que devem permanecer firmes na palavra de Deus para discernir entre o verdadeiro e o falso, resistindo às pressões do sistema global promovido pelo anticristo. Apesar da força aparente dessa aliança, as Escrituras garantem que ela é temporária e subordinada ao plano de Deus. Em Apocalipse 17:14, é declarado que os reis e o anticristo guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Essa vitória reafirma a soberania de Cristo e a transitoriedade do domínio humano e demoníaco. Em Jó 14:5, é lembrado que os dias do homem estão determinados, mostrando que por mais que o mal prospere, ele é limitado pelo decreto divino. O papel dos crentes diante dessa aliança é perseverar na fé e no discernimento. Efésios 6:11-13 exorta os fiéis a vestirem toda a armadura de Deus para resistirem às ciladas do diabo e permanecerem firmes no dia mau. Essa preparação espiritual é essencial, pois a batalha contra o anticristo é também uma batalha pelo coração e pela fidelidade dos crentes. A aliança dos reis com a besta não apenas desafia o reino de Deus, mas também testa a determinação dos fiéis em permanecerem firmes na verdade, aguardando a manifestação do reino eterno e da justiça divina. As modernas tendências de globalização e centralização do poder ressoam profundamente com as descrições proféticas das Escrituras. Em Apocalipse 13:7, é mencionado que a besta terá autoridade sobre toda tribo, língua e nação, destacando um sistema de controle global que transcende fronteiras e culturas. A globalização, muitas vezes promovida como solução para crises econômicas e políticas, reflete essa busca por unidade. Contudo, Gênesis 11:4 narra a construção da Torre de Babel, onde a humanidade tentou criar um sistema unificado para alcançar independência de Deus.
Essa história ilustra o perigo de esforços humanos centralizados que ignoram a soberania divina, resultando na dispersão ordenada pelo próprio Criador. O avanço da tecnologia desempenha um papel central nesse processo. Em Apocalipse 13, 16 e 17, a imposição da marca da besta é descrita como necessária para comprar ou vender, algo que se torna mais compreensível com a ascensão das moedas digitais e dos sistemas biométricos. Daniel 12:4 prevê que o conhecimento se multiplicará nos últimos dias, evidenciando o progresso tecnológico. No entanto, esse avanço, embora impressionante, pode ser utilizado para fins que desafiam os princípios de Deus, preparando o cenário para um controle absoluto que reflete os sinais proféticos. A centralização do poder político e econômico também aponta para um esforço humano de criar estabilidade ilusória. Em Daniel 2, 41, 43, a mistura de ferro e barro nos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor simboliza alianças humanas frágeis, que, embora aparentem força, são estruturalmente instáveis. Essa representação ressoa com os esforços contemporâneos de governos e organizações internacionais para consolidar poder, frequentemente à custa de princípios fundamentais. Isaías 31:1 adverte: Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, mas não olham para o Santo de Israel, lembrando que a verdadeira segurança está apenas em Deus. Essas tendências também revelam um afastamento progressivo dos valores divinos e uma crescente rejeição à fé cristã. Mateus 24:9 descreve um tempo em que os seguidores de Cristo serão odiados por causa do meu nome, um reflexo do clima global de intolerância espiritual. Esse afastamento da verdade cria um ambiente onde sistemas centralizados podem promover filosofias que se opõem aos mandamentos de Deus. Em Romanos 1:25, Paulo observa que a humanidade trocou a verdade de Deus pela mentira, algo que se torna ainda mais evidente na aceitação de ideologias que rejeitam o Criador. Apesar da centralização e da globalização parecerem poderosas, as Escrituras garantem que esses sistemas são temporários e subordinados ao plano soberano de Deus. Em Apocalipse 17:14, é revelado que os reis e seus aliados guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Salmos 2:4 reforça que aquele que se assenta nos céus ri, o Senhor zomba deles, demonstrando que nenhum esforço humano, por maior que seja, pode frustrar os planos divinos. Os sinais dos tempos são um chamado à vigilância espiritual e à confiança em Deus. Em Lucas 21:36, Jesus instrui os crentes a vigiar e orar para que possam escapar de tudo o que está para acontecer. Esse chamado convida os fiéis a discernirem as tendências atuais à luz das profecias e a viverem com esperança, confiando que, apesar das mudanças globais, Deus continua soberano, guiando todas as coisas para o cumprimento de seu propósito eterno. O sistema do anticristo descrito em Apocalipse 13, 16, 17 introduz a marca da besta como um símbolo de lealdade absoluta ao seu domínio. Essa marca, colocada na mão direita ou na testa, divide a humanidade entre aqueles que se submetem ao sistema global e os que permanecem fiéis a Deus. A imposição da marca é apresentada como um requisito para comprar ou vender, controlando a vida econômica e social. No entanto, essa exigência transcende o âmbito material, representando uma decisão espiritual que separa os que adoram o Criador dos que escolhem servir a criatura. Em Deuteronômio 6:8, o mandamento de atar as palavras de Deus na mão e entre os olhos simboliza a obediência total a Ele, em contraste direto com a marca do anticristo. Esse sistema reflete uma tentativa de substituir Deus como a fonte de provisão e segurança, criando uma dependência total das estruturas humanas.
Em Jeremias 17:5, o profeta adverte: Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força e cujo coração se afasta do Senhor. A marca da besta personifica essa maldição, pois aqueles que a aceitam rejeitam a soberania de Deus em troca de uma falsa segurança oferecida pelo anticristo. Essa decisão não é apenas econômica, mas uma escolha espiritual que define a relação do indivíduo com Deus. A imposição da marca está profundamente enraizada no engano espiritual. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo descreve o anticristo como alguém que vem com todo o poder e sinais e maravilhas enganadoras. A marca não é apenas um instrumento de controle, mas parte de um sistema projetado para seduzir e enganar, levando as pessoas a acreditarem que sua lealdade a esse sistema trará estabilidade e prosperidade. Mateus 24, 24 alerta sobre o surgimento de falsos cristos e profetas que farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Esse nível de engano exige discernimento espiritual e uma fé inabalável. Os fiéis que resistirem à marca enfrentarão intensa perseguição e exclusão. Em Apocalipse 24, João descreve aqueles que foram decapitados porque não adoraram a besta nem receberam sua marca. Eles são exaltados como testemunhas da fidelidade a Cristo, mostrando que a resistência ao sistema do anticristo é possível, mas exige coragem e uma confiança total no poder de Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abed-nego recusaram-se a adorar a estátua de Nabucodonosor em Daniel 3, os crentes nos últimos dias serão chamados a permanecer firmes, confiando que Deus proverá em meio à adversidade. A marca da besta também destaca o contraste entre os reinos temporários do mundo e o reino eterno de Deus. Em 1 João 2,17 é dito que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Enquanto a marca simboliza uma lealdade a um sistema passageiro, os fiéis são chamados a viver para o que é eterno. Apocalipse 14:12 exorta: Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Essa obediência é o que distingue os verdadeiros adoradores, independentemente das circunstâncias. A imposição da marca da besta é, portanto, mais do que um evento profético. É um chamado para que os crentes se preparem espiritual e emocionalmente para tempos de provação. Efésios 6, 11 e 13 instrui os cristãos a vestir toda a armadura de Deus para resistirem no dia mau. Essa preparação não apenas fortalece contra o engano, mas também inspira os fiéis a permanecerem firmes na esperança de que o reino eterno de Deus prevalecerá sobre qualquer sistema humano ou demoníaco. O domínio do anticristo, embora descrito como terrível e opressor, é claramente limitado pelo soberano controle de Deus. Em Apocalipse 13, 5, é declarado que a besta exercerá autoridade por 42 meses, um período que reflete a paciência divina e sua determinação em revelar os corações humanos. Daniel 7:25 reforça essa ideia ao mencionar que o anticristo perseguirá os santos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esses limites impostos por Deus não apenas asseguram que o mal não prevalecerá indefinidamente, mas também servem para cumprir seus propósitos na história. Durante esse período, o poder do anticristo alcançará níveis sem precedentes, consolidando alianças e promovendo um sistema que desafia diretamente a autoridade divina. Em Apocalipse 17, 12 e 14, os 10 reis entregam sua autoridade à besta, permitindo que ela lidere uma rebelião global contra Deus. No entanto, Salmos 2 e 4, 5 declara que aquele que se assenta nos céus ri, o Senhor zomba deles.
enfatizando que toda a conspiração contra o reino de Deus está destinada ao fracasso. Essa soberania divina é um lembrete de que Deus governa até sobre os eventos mais sombrios da história. A limitação temporal do domínio do anticristo também reflete o julgamento iminente de Deus. Em Daniel 7:26, o profeta anuncia que o tribunal celestial julgará e tirará o domínio dele, destruindo-o para sempre. Esse julgamento final destaca a justiça perfeita de Deus, que vindica os santos e reestabelece a ordem divina. Apocalipse 19, 11, 16 complementa essa visão, apresentando Cristo como o cavaleiro fiel e verdadeiro, que lidera os exércitos celestiais contra o anticristo e seus aliados, derrotando-os completamente. Mesmo com tamanha opressão, Deus usa esse período para testar e purificar seus filhos. Em Mateus 24:22, Jesus declara que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Essa afirmação revela o cuidado divino com seu povo, mostrando que a duração do domínio do anticristo é restrita para garantir a preservação dos fiéis. Essa proteção divina em meio à tribulação é também uma demonstração do amor de Deus, que nunca abandona os seus. Os santos são chamados a perseverar em meio a esse período de provação, confiando na soberania divina e aguardando o cumprimento das promessas de redenção. Em Apocalipse 14:12 é dito: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Essa perseverança, mesmo em meio à perseguição, é um testemunho do poder de Deus para sustentar seu povo em tempos de adversidade, preparando-os para o reino eterno. O domínio do anticristo, embora assustador, não deve gerar desespero nos crentes. Lucas 21:28 exorta os fiéis a levantarem-se e erguerem a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. A certeza de que Deus controla todas as coisas, incluindo a limitação do mal, deve inspirar esperança e confiança. Esse período não apenas revela a fragilidade do poder humano e demoníaco diante de Deus, mas também antecipa o momento em que a justiça divina será plenamente estabelecida, marcando o início de um reino eterno de paz e glória. A crescente centralização do poder e a marginalização da fé cristã são sinais claros que exigem vigilância espiritual dos crentes. Em Apocalipse 13:7, a autoridade da besta é descrita como abrangente, alcançando toda tribo, língua e nação. Esse domínio global reflete um sistema que promove a dependência total das estruturas humanas, ao mesmo tempo em que rejeita os valores divinos. Jesus, em Mateus 24:12, alerta que, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, ressaltando como a centralização do poder pode ser acompanhada de um afastamento espiritual que mina a fé daqueles que não estão preparados. A marginalização da fé é mais do que um aspecto político, é parte de uma batalha espiritual que se intensifica nos últimos dias. Em Daniel 7:25, é profetizado que o anticristo mudara os tempos e a lei, buscando subverter a ordem divina. A rejeição aberta aos princípios de Deus cria um ambiente onde os crentes são pressionados a comprometer sua fé. Em 1 Pedro 5:8, somos advertidos a estarmos alertas, pois o diabo, como leão que ruge, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Essa vigilância requer que os fiéis estejam espiritualmente preparados para discernir os ataques sutis que vêm através de sistemas aparentemente neutros. A centralização do poder e o avanço de sistemas globais revelam uma tentativa humana de buscar segurança fora de Deus. Isaías 31:1 adverte contra aqueles que descem ao Egito em busca de ajuda, mas não olham para o Santo de Israel.
Esse chamado à confiança em Deus é ainda mais relevante quando os sistemas humanos tentam substituir sua soberania. A globalização, embora aparente uma solução eficiente para problemas globais, pode ser um catalisador para uma rejeição ainda maior dos valores divinos, criando um terreno fértil para o surgimento de um domínio opressor, como o descrito em Apocalipse. A vigilância espiritual não é apenas uma resposta defensiva, mas também um chamado à ação. Em Efésios 6,13, Paulo exorta os crentes a vestirem toda a armadura de Deus para resistirem no dia mau. Esse preparo inclui oração constante, como Jesus ensina em Lucas 21:36. Vigiem e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. A oração e o discernimento tornam-se ferramentas indispensáveis para permanecer firmes em um mundo que busca marginalizar a fé e centralizar o poder em estruturas que se opõem ao reino de Deus. A perseverança dos santos é uma marca da vigilância espiritual. Em Apocalipse 14:12, é dito que os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus demonstram perseverança, mesmo sob pressão. Essa resistência não apenas preserva a integridade espiritual, mas serve como testemunho em meio à escuridão. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram em Deus ao enfrentar a fornalha ardente em Daniel 3, os crentes são chamados a confiar que Deus sustentará os fiéis, mesmo em tempos de grande provação. A crescente marginalização da fé e a centralização do poder global são alertas para que os crentes reforcem sua vigilância e confiança em Deus. Em Hebreus 12:2, somos chamados a fixar os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Essa exortação destaca que, mesmo em meio a um cenário de rejeição à verdade, os fiéis devem manter o foco na soberania divina e na promessa de que, no momento apropriado, Deus trará a redenção completa e restaurará a justiça ao seu povo. Agora que você viu como as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e como somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, quero te agradecer por ter ficado conosco até o final deste vídeo. Sua busca por conhecimento e verdade é a prova de que Deus está despertando o seu povo neste tempo crucial. Se este conteúdo tocou seu coração e te fez refletir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Juntos podemos continuar crescendo na fé e na vigilância espiritual. Antes de encerrar, quero te convidar para uma oração poderosa que trará força e paz ao seu coração. Feche seus olhos e ore comigo. Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Em meio às incertezas deste mundo, pedimos que fortaleças nossa fé e nos dês discernimento para reconhecer os Teus sinais. Livra-nos do engano, Senhor, e guarda nossos corações firmes na Tua verdade. Abençoa nossas famílias, sustenta-nos na Tua graça e ajuda-nos a ser luz em meio às trevas. Confiamos que em Ti temos a vitória e a promessa de um reino eterno. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito obrigado por estar aqui e por fazer parte dessa jornada. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos no próximo vídeo.